Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e drama de 2009, chamado Tsunami, A Fúria do Oceano. Alerta de spoilers a seguir. No dia de Natal de 2004, perto da Indonésia, um barco de pesca é atingido por uma forte tempestade. Em terra, um centro meteorológico detecta anormalidades que indicam o início de um tsunami, então eles correm para resgatar o barco. O helicóptero tem apenas 5 minutos para pegar a tripulação antes que ela seja esmagada pela grande onda. E embora tudo pareça correr relativamente bem, o Sr. Kang está sob algumas caixas e não consegue sair. Seu amigo Man-sik tenta ajudá-lo com todas as suas forças, mas as suas tentativas não surtem efeito. Então ele é resgatado e vê o seu amigo sucumbir à força da natureza. Alguns dias depois, o evento do tsunami causou um impacto nacional, com danos em lugares como Índia, Indonésia e Sri Lanka, deixando milhares de mortos e feridos. 5 anos depois, no verão, Man-sik está tentando arrancar um dente solto do seu filho, Seung-hyun, na praia. Mas então, um amigo aparece e lhe diz que ele deve partir com a criança imediatamente. Na rua, a dona de uma loja de frutos do mar reclama com uma garota por vender peixe na frente da sua barraca. O conflito se agrava, mas elas são prontamente separadas por Man-sik, que se revela filho da senhora. Ele protege muito esta menina por ser Young-hee, a filha do seu ex-companheiro de navio que morreu no acidente. Embora ele tenha uma grande consideração por Young-hee, ela assegura a ele que não precisa da sua proteção. Naquele momento, um grupo de investidores aparece com Euk-jo, um empresário que assegura que Hongdae é um local turístico adequado para investimentos, mas justamente naquele momento, ele é agredido por um dos cidadãos, que o critica por se aproveitar da situação da cidade por dinheiro. Enquanto isso, o geólogo Kim Hyun abre uma comissão de investigação sobre os perigos de um possível novo tsunami. A vida pessoal de Kim Hyun tem um custo para ele, pois ele está no meio de um divórcio com a sua esposa Yojin. Fora da reunião, Kim Hyun é surpreendido por Jimin, sua filha, com Yojin. Eles continuam tendo uma boa relação por causa da menina. De volta à praia, 3 meninas são surpreendidas por 3 garotos, que as levam em um iate para o mar. Uma delas, Hae-mi, não parece tão impressionada, mas as outras lhe pedem para ir com o fluxo para aproveitar esta oportunidade. Paralelamente, Dong-chun e Seung-hyun planejam um esquema onde ele finge ser cego, enquanto o garoto canta, fingindo estar gravemente ferido. Isto parece funcionar, já que Jimin tem piedade da situação dos dois. No iate, Hae-mi cai no mar enquanto tenta fumar um cigarro, com todos os outros distraídos pela música. Para sua sorte, aparece um salva-vidas, mas em uma tentativa de resgatá-la, ele a derruba e pula na água para salvá-la. Ao fazer isso, Hae-mi fica desesperada e começa a sufocá-lo, mas ele a deixa inconsciente e consegue salvá-la. Ele faz ressuscitação boca a boca, mas a menina acorda e morde seu lábio. Então o salva-vidas bate nela novamente para derrubá-la. Na praia, Man-sik cumprimenta Young-hee e lhe entrega um saco cheio de vegetais. Os dois falam do paradeiro de Seung-hyun e Man-sik recebe uma ligação da delegacia, onde ele descobre que o seu filho foi preso pela tentativa de golpe. Ao chegar lá, Man-sik começa a lutar com Dong-chun, enquanto seu filho chora desesperado. No final da cena, pai e filho vão ao estábulo de Young-hee para conseguir algo para comer, onde Man-sik se embriaga, e ambos são visitados por Hyung-sik, o irmão mais novo de Man-sik, que era o salva-vidas. Uma família elogia a aparência do menino, que revela que Young-hee não é a sua mãe, já que a mãe real os abandonou. As situações continuam se desenrolando, com Euk-jo perdendo acionistas, Kim Hyun recebendo notícias das novas atividades do tsunami e os amigos de Man-sik dizendo que seus sentimentos por Young-hee estão agora mais do que evidentes. A mãe de Man-sik aparece para ameaçar Young-hee, mas como sempre, o homem a defende. Os 3 garotos do iate aparecem para comer na barraca de Young-hee e depois de servi-los, ela fala com Dong-chun, a quem obriga a acompanhá-la. Man-sik aparece antes que eles partam, convidando a garota para um jogo de beisebol com Seung-hyun, ao qual ela aceita. Um grupo de salva-vidas escuta o jogo no rádio e um deles pergunta a Hyun-sik o que aconteceu com o seu lábio. Quando lhe dizem que a pessoa que fez isso deve ser louca, Hae-mi aparece para falar. Ela lhe diz que ele deve assumir a responsabilidade pelos ferimentos que lhe causou. Tarde da noite, ela diz aos seus amigos que voltará tarde, pois tem uma conversa cada vez mais íntima com Hyung-sik. No jogo, Man-sik fica bêbado novamente e começa a insultar o batedor para o constrangimento de seu filho e Young-hee. A polícia faz uma aparição e o leva para fora do estádio, antes de descer para mais conflitos. Ao voltar para casa, ele encontra sua mãe conversando com o velho Hyuk
Yeok-jo, que na verdade é o seu tio. Depois de insultá-lo, Man-sik chuta o seu cachorro, recebendo uma repreensão da sua mãe. Na doca, Dong-chun acompanha Yeon-hee, que recebe um bilhete de Man-sik. Logo depois, os jovens do iate chegam e ameaçam Yeon-hee, dizendo que ela lhes deu comida estragada, deixando um deles doente. Dong-chun tenta defendê-la, mas os dois rapazes o superam em número e força. É quando Hyung-sik aparece para defender o seu amigo, vencendo os meninos. Na cama, Man-sik reclama de uma dor de estômago, e enquanto tenta conseguir alguns remédios, ele confunde um com shampoo e um de seus amigos lhe conta sobre o conflito na doca. A polícia aparece para prender Dong-chun e Yeon-hee, tanto pela confusão como pela venda de comida estragada. Ao vê-lo sair do carro da patrulha, Man-sik começa a espumar e é levado para o hospital. Por causa do conflito da noite passada, Yeon-sik recebe o trabalho de um enfermeiro costeiro, onde atende a uma menina perdida que chora, mas afirma saber o número da sua mãe. A menina acaba sendo Jimin, e depois de contatar a mãe, Kim Hyo-e vai buscá-la, sentindo-se constrangido. Yeok-jo pede formalmente a Man-sik para mudar o seu negócio, mas Man-sik o censura por ter sido culpa dele que a expedição de anos atrás tenha corrido tão mal, depois de forçá-los a navegar em condições adversas. O empresário não tem outra escolha senão recorrer a Dong-chun para convencer Man-sik, prometendo-lhe uma loja se ele for bem-sucedido. Em seguida, Yojin aparece para pegar Jimin, repreendendo-a por ter se perdido. Kim Hyo-e pede que ela não seja tão dura com a garota, mas Yojin censura a ausência do homem como pai. Logo depois, Rimi censura Hyung-sik por não lhe contar sobre a sua mudança de posição, já que ela tinha procurado por ele o dia todo. Os dois compartilham uma refeição, onde Rimi menciona estar estudando para ser atriz, dando a ele uma amostra de atuação realista demais para as pessoas ao seu redor. Man-sik fala com Yeon-hee e ambos mencionam o memorial do seu pai, lembrando a primeira vez que se encontraram, quando Man-sik viu o pai de Yeon-hee como um líder. Entretanto, em um flashback, é mostrado como o pai de Yeon-hee foi pego na tempestade, devido a um erro de julgamento da parte de Man-sik, o que faz com que o homem autossabote as suas intenções com Yeon-hee. Enquanto eles saem, Rimi engana Hyun-sik para beijá-lo e morder o seu lábio novamente, com os amigos da garota espionando à distância. Pela manhã, Kim Hyo-e avisa seu chefe sobre a possibilidade de um mega tsunami, uma onda que poderia chegar a 50 metros pelo menos, e até chegar a 100 metros na pior das hipóteses. Se assim for, eles devem evacuar o maior número possível de pessoas em apenas 10 minutos. No túmulo do Sr. Kang, Yeon-hee confessa seus sentimentos pelo Man-sik ao lado dele e pede a seu pai que faça o homem entender as pistas que ela sempre lhe dá. Man-sik se desfaz em lágrimas, pedindo desculpas para o túmulo do seu antigo amigo. Ele e o seu irmão se encontram e falam sobre os casos das suas mulheres, incapazes de dar bons conselhos um ao outro. Enquanto ele organiza outro passeio com Rimi, Hyun-sik é interceptado pelos rapazes do iate, que o espancam e lhe dizem para nunca mais ver Rimi. Depois de terminar o seu jantar, Yeon-hee conversa com Yeok-jo, que está feliz pelo seu projeto estar no caminho certo. Aparentemente, Yeon-hee é a única pessoa por quem Yeok-jo tem alguma consideração, talvez por respeito ao seu pai falecido. Quando ele parte, chega Man-sik, que não está muito satisfeito com a presença do velho. Ele convida Yeon-hee para um bar, onde ele decora o convés com um tema romântico, e espera que os fogos de artifício agradem a garota. Apesar de se divertir com a ideia, Yeon-hee diz ao Man-sik nervoso que ela vai pensar no assunto e lhe dará uma resposta amanhã cedo. Se houver uma fita vermelha amarrada no barco dela, isso significa que ela aceita a proposta. À distância, todos observam os fogos de artifício com admiração, exceto Rimi, que repreende Hyun-sik por ter perdido o encontro, mas ele simplesmente se vira. Ele diz que eles devem parar de se ver. Dong-chun se sente pressionado por não ter um emprego formal, e no meio de uma conversa com Yeon-hee, ele toma conhecimento da sua proposta de casamento, então decide revelar a ela a verdadeira causa da morte do seu pai. O fundo do mar, perto da ilha de Tsushima, começa a rachar, criando uma fenda. Na manhã seguinte, Man-sik fica desapontado ao descobrir que não só há uma fita vermelha, mas o barco de Yeon-hee partiu. Então ele encontra Dong-chun, que confessa ter dito a Yeon-hee a verdade sobre seu pai. Man-sik vai pra cima dele, mas a batalha é repentinamente interrompida por uma gaivota, que se choca com o carro de Dong-chun. Enquanto observam o céu, percebem como os pássaros parecem voar para longe da área, pois eles pressentem algo ruim. Kim Hyo-e tenta convencer
convencer o seu chefe a evacuar toda a região antes da tragédia, mas ele diz que se fizerem isso será um motivo de riso. Ele adverte Yojin sobre a ameaça, mas ela acredita que se trata de uma tentativa de sabotar a sua carreira. No mar, Yeon-hee lamenta o que aconteceu e decide se livrar da fita vermelha. Ela vai até Yeok-jo e lhe diz que vai deixar Hyundai na próxima semana, deixando o velho confuso e triste. A situação se torna insustentável e é relatado um estado de emergência, anunciado a toda a cidade. Assim que Yeon-hee e Man-sik se encontram, os terremotos começam e todas as pessoas da praia caem. Os desastres começam a acontecer com Dong-chun e Yeok-jo batendo seus carros. Yojin fica preso em um elevador e um navio de carga é virado no mar. Além disso, Rimi está com seu namorado no iate, ficando presa no meio de uma enorme tempestade. Kim Hyo diz ao seu chefe que eles devem ficar em todos os espaços mais altos possíveis e sai à procura da sua esposa e filha, com esta última observando pela janela, enquanto a onda gigante se aproxima. A praia fica gradualmente sem água, com as pessoas correndo para se abrigar e causando estragos na cidade. Man-sik e Yeon-hee também fogem, com a onda se formando atrás deles, de um tamanho que pode cobrir quase toda a região. Dong-chun encontra Seon-hyo e a sua avó no meio de uma ponte. Ele tenta ajudá-los, mas a senhora entra num estado catatônico, e por mais que tentem correr, não conseguem correr mais que a onda atrás deles. O tsunami cobre a praia, as ruas e destrói os edifícios, atingindo os andares mais altos, sem deixar nenhum lugar para as pessoas se refugiarem. Todos correm o mais rápido que podem, mas o fim é inevitável, e em menos de 10 minutos, toda a cidade é engolida por um cobertor de água, deixando de pé apenas os edifícios mais altos. Dong-chun caminha sobre a ponte, vendo os destroços de seu lado e procurando Seong-hyun, mas então percebe que bem ao seu lado está um navio de carga, agora pendurado verticalmente na ponte, prestes a cair. Ele consegue se esquivar de tudo que está caindo sobre ele, mas muitas pessoas não têm tanta sorte. Man-sik e Yeon-hee tentam escalar rapidamente um poste de luz antes que uma peça de equipamento elétrico caia perto deles. Ao longe, o velho Yeok-jo também consegue se salvar de cair na água. Enquanto isso, Kim Hyo vai à procura de Jimin em seu apartamento, que está completamente inundado. Ele consegue pegá-la pouco antes dela cair do penúltimo andar do edifício. Hyung-sik vai de helicóptero para resgatar os pedidos de socorro em alto mar e se depara com Rimi e o seu pretendente, que torna o seu resgate mais difícil ao entrar em pânico. Então ela decide derrubar o cara do mesmo modo que Hyung-sik fez quando eles se conheceram pela primeira vez. Ela consegue ser resgatada, mas Hyung-sik lhe diz que ele deve ficar para resgatar o homem inconsciente. Yeonjin, ainda no elevador, consegue se comunicar com Kim Hyo e a sua filha no telhado, contando-lhes sobre sua situação. Yeonjin confessa a Jimin que o homem ao seu lado é o seu verdadeiro pai, cortando a ligação quando ela se afoga. Pai e filha temem o pior, sem saber que lá embaixo, o zelador do prédio consegue abrir a porta do elevador e resgatar Yeonjin. Na ponte, Dong-chun consegue salvar um cigarro, mas após uma tentativa descuidada de acendê-lo, ele acidentalmente joga o seu isqueiro em um vazamento de combustível no navio, desencadeando uma reação em cadeia que faz com que tudo exploda, com toneladas de detritos caindo na cidade e aumentando o desastre. Enquanto é resgatado, o pretendente de Rimi fica desesperado e cai de novo na água, com Hyung-sik vindo em seu resgate, apesar dos avisos de Rimi no helicóptero. A situação é bastante tensa com Man-sik e Yeon-hee, já que o primeiro consegue subir, mas cai na água, e embora sua amada segure sua mão, ele não pode deixar de escorregar, confessando seu amor como um último gesto antes de partir. Yeon-hee observa horrorizado enquanto Man-sik é varrido pela corrente, mas logo aparece Yeok-jo, o agarrando com um braço ferido. Ele consegue resgatá-lo, e ao dar um sorriso para o seu sobrinho Yeon-hee, ele é empurrado pela onda gigantesca e levado pela corrente. Durante o resgate do helicóptero, a corda que segura Yeong-sik e o pretendente de Rimi quebra um pouco porque não consegue suportar tanto peso. Então Yeong-sik toma sua decisão. Ele decide se sacrificar, pedindo ao seu rival que dê a Rimi o seu relógio que ela sempre quis. Apesar dos gritos e apelos, o salva-vidas acaba fazendo o sacrifício final, sorrindo da superfície para sua amada, apenas para ser varrido por uma onda. No topo de um prédio, Yeojin está com Jimin e Kim Hyo, mas eles veem outra onda se aproximando à distância, então eles dizem à equipe de resgate que estão com uma garotinha e eles devem dar prioridade para salvá-la. Eles conseguem que uma senhora a segure, mas os pais só podem ver a sua filha
filha subindo, se despedindo para sempre. A dupla compartilha um último abraço, com Kim Hyui pedindo desculpas por tudo. Os socorristas voltam aos telhados dos edifícios e Dong-chun, junto com a mãe de Men-sik, assistem enquanto Seung-hyun luta para nadar tentando salvá-lo. Algum tempo depois, uma homenagem é realizada para honrar os socorristas que deram suas vidas pela cidade, incluindo Hyung-sik. Entre os presentes estão Men-sik, sua mãe e filho, Yong-hee, Rimi e seus amigos, que conseguiram sobreviver. Os murais são feitos para honrar os mortos, incluindo Yok-jo, Kim Hyui e Yoo-jin. E na praia, Jimin e Seung-hyun falam sobre o que aconteceu com ela, perguntando se eles já tinham se encontrado antes, sem se lembrar do ocorrido desde o início. O garoto lhe diz que não e eles se separam. Enquanto fazem a limpeza, os amigos de Men-sik comentam como o velho Yok-jo cancelou o seu contrato em nome dos comerciantes da região, sobre como a mãe de Dong-chun morreu ao comprar um par de sapatos para ele, e que Dong-chun recebeu um prêmio por salvar várias pessoas durante o desastre. Dong-chun chora a perda da sua mãe segurando uma foto dela. Men-sik e a sua família vão para a casa da sua tia, onde a sua mãe lhes dá conselhos de vida e os abraça, com Yong-hee a perdoando por tudo. Na doca, Yong-hee vê os escombros da sua tenda e encontra a fita vermelha de antes. Men-sik aparece e rouba a fita, mas ela escorrega e voa com o vento. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.